Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Meu irmão Jonas, deu um bom serviço para vocês aí. Glória a Deus. Hoje essa palavra vai ser um pouquinho dura, mas a palavra dura é o que nos edifica nossas vidas, o que nós fazemos nos se aproximar do nosso Deus através de Jesus Cristo. Aqui no livro de Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 ao 39. 28 ao 30, aliás. Pulei 9 a mais, misericórdia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 ao versículo 30. Versículo 28 diz assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Misericórdia. Versículo 30: eu não posso de mim mesmo fazer coisas algumas. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vixe. Você está escutando chieiro aí? Já sei o que é. Parou, né? É energia. Não tem dar força, mas deixar pra lá. Glória a Deus. Agora sim. Agora vai sair perfeito esse som. A palavra de Deus nos mostra o qual que Jesus disse com a sua palavra. E eu fico olhando sobre as pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, um sentido que o que eles faz, as pessoas praticam, pensando que não vai acontecer nada no dia da manhã com ele ou com ela. Um sentido que o ser humano devia observar a palavra de Deus e não observa, para que não venha cair na cilada, não venha cair na condenação. No versículo 29, olha como que a palavra de Deus nos diz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a vida, a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, a ressurreição da condenação.
Tem gente que pensa que do que eu faço esse trabalho é só poder falar. Pelo meu querer, o meu desejo, a minha vontade. Tem gente que pensa que eu faço dessa maneira, sabendo que não é. A paz do Senhor, pastor. Sabendo que Deus me colocou para me trazer a genuína palavra de Deus ao coração dos ouvintes. A palavra de Deus nos diz que Deus falou para que Jonas isse na cidade de Nínive, uma cidade, um povo mau, saqueava um ao outro, matava um ao outro por nada. E a palavra de Deus nos diz que Deus ordenou que Jonas isse na cidade de Nínive pregar o arrependimento, a destruição daquele povo. Misericórdia. Aonde que Deus está me colocando para me falar? A palavra de Deus nos diz que Jonas disse: vou sair desta cidade, vou para outra cidade, para sair da presença de Deus. Quem vai fugir da presença de Deus? Qual essa pessoa vai fugir da realidade da presença de Deus? Ninguém sai. A palavra de Deus nos diz que Jonas falou dessa maneira: vou sair desta cidade, vou para outro lugar, para sair da presença de Deus. E ele entrou num navio, e o navio começou a se afundar. O mar ficou furioso. Aí ele entendeu, falou para os marinheiros: não faça isso, não joga nada, porque tudo isso convém de mim. Irmã Márcia, Pai do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz, quando ele viu que não ia resolver nada, os marinheiros começaram a jogar as coisas do barco, do mar, dentro do mar. Aquele homem disse: não faça isso, porque tudo isso está vindo, porque é minha consequência me jogar dentro do mar, aí o mar cessará. E a palavra de Deus nos diz que Jonas, os marinheiros lançou Jonas dentro do mar. Aí veio um grande peixe, engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele enorme de peixe. Aí ele orou lá dentro e Deus fez que aquele peixe vomitasse ele dentro da cidade de Nínive. E a palavra de Deus nos diz que ele começou a pregar o arrependimento, a destruição daquele povo. E a palavra de Deus nos diz que o rei de Nínive proclamou um jejum. Até os animais não escapou. Todos os animais, todos os povos tiraram suas vestes e vestiu as vestes de saco e deitou sobre cinza, sinal de humilhação, se humilhando na presença de Deus. E aquele povo se arrependeu. Aquele povo se reconciliou com nosso Deus. Hoje em dia há uma escassez de salvação. Hoje em dia a humanidade não está dando crédito no evangelho da salvação. Depois morre,
Aí depois família, os amigos diz, sem ter colocado, sem ter se convertido a Cristo, ele morre ou ele morre. Aí diz, ou a família diz que Deus coloca essa pessoa no lugar bom, nem se preocupou de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Aí vem o juízo, vem a morte e vem o juízo. Eu estou trazendo aqui uma palavra para você entender o que a palavra de Deus diz em nossas vidas. Se você não dá crédito na palavra de Deus, há consequência, há penalidade em vossas vidas. O meu tempo aqui nesse mundo, aqui nessa cidade de Santa Teresinha, está se findando. Nunca deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquire a sua salvação, entregando sua vida ao Senhor Jesus, e Jesus vai pelejar por você. O que adianta você ter tudo na sua vida? Você tem uma loja excelente, anda com o nariz empinado, pensando que é o tal, pensando que é o melhor na vida desta cidade. Aí você morre. Tudo que você tem, você não vai levar nada. Tudo que você tem vai ficar para o seu próximo. Aí os vermes vai comer seu corpo. Você não vai levar nada. Você tem colocado as coisas desse mundo em prioridade. Aí você morre, você não vai levar nada deste mundo. O que adianta você ter tudo na sua vida e não ter Jesus na tua vida? Aí você morre, você está sem sentido em vossas vidas. Jesus pode voltar para você hoje, ou daqui uma hora, ou daqui um minuto. Você morre. Se tem Jesus na tua vida, aos vermes vai comer seu corpo. Da terra você veio e da terra você tornará. Você pode morrer hoje, se você não entregar sua vida a Jesus Cristo. Você vai enfrentar a ira de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 30: eu não posso de mim mesmo fazer coisas alguma. Como ouça, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco da minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O juízo de Deus é justo. Deus não vai colocar por inocente. Você pode aproveitar tudo que você tem na sua vida. Deus deu livre arbítrio para com toda a humanidade, até para os anjos que se rebelou contra Deus. Deus deu livre arbítrio. Aquele que escolheu o que ele queria fazer, ele enfrentou a ira de Deus. A condenação vai vir sobre ele. Ele sabe, Satanás sabe que o julgamento dele está se aproximando, a condenação dele está se aproximando. Ele não quer só ele e os anjos das trevas vai para o lago de fogo, não. Ele quer arrastar toda a humanidade. Ele quer me arrastar, ele quer arrastar você, arrastar sua família. Se você não entregar sua vida a Jesus Cristo, o corpo que você tem se priorizado tanto nesse corpo velho, esse corpo que não tem sentido, esse corpo que um dia a terra vai de comer, os vermes, os bichos vai devorar seu corpo e você não vai levar nada. O que
Você diz dessa maneira. A palavra de Deus nos diz. Você diz dessa maneira. Eu não preciso mais nada. Eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho tudo. Eu não preciso mais nada. Aí que você precisa. Você está enganado. Se você pensa que você não precisa de mais nada, a ira de Deus vai cair sobre ti. O juízo de Deus é justa. Você vai prestar conta no grande dia do Senhor. Jesus, Ele veio para nos salvar, nos resgatar da condenação, do qual que vai acontecer nesse mundo. Quem vai estar julgando a sua pessoa é a palavra que está sendo pregada no grande dia do Senhor. Jesus está ao lado do Pai como mediador, como advogado. A palavra de Deus nos diz: Jesus é entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, o mediador, que está intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Se você não fazer, se não se dispor a sua vida, Ele vai parar de julgar. Ele vai parar de interceder por você. No grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, Ele não vai vir mais não como advogado, não como juiz, aliás, não como mediador, mas vai vir como juiz, julgando todas as nações. Todas as nações vai prestar conta. Se não dar conta na sua vida, a ira de Deus, o juízo de Deus vai cair sobre ti. Se converte. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem o prazer da morte do ímpio. Quem é o ímpio? É você que não fez um compromisso com nosso Senhor Jesus. Você que não fez uma nova aliança com nosso Senhor Jesus. Você é ímpio. E Deus não tem o prazer da morte do ímpio. Você se acha do que você tem na sua vida. Você não tem buscado as coisas do céu. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala: mas primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, e os demais será acrescentado. Não é pecado que você tem tudo na sua vida. O pecado é você colocar essas coisas que você tem em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. Valorize o que você tem na sua vida, o que Jesus tem colocado na tua mão, e você não tem valorizado, você não tem colocado em prática em vossas vidas. Eu trago essa palavra ao seu coração. Não ande como manequim na passarela, com os narizes empinados, se achando do qual que você tem. A ira de Deus vai cair sobre ti. A palavra de Deus vai ser pregada, está sendo pregada. Eu falei todo para de novo. O que adianta você ter tudo na tua vida e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? Jesus está dando oportunidade para você. Você está em vida. Jesus está dando oportunidade para com a sua pessoa.
Jesus, Ele está pronto para agir na tua vida. Se você entregar sua vida a Ele, Ele vai fazer de tudo para se cumprir a sua palavra em vossas vidas. Eu falei, Tor, fala de novo. O meu tempo aqui nesta cidade está se findando. Lembra um dia daquelas palavras que eu falei aqui, para você valorizar o que você tem, qual que Jesus tem colocado na tua mão, e você não tem valorizado, e você não tem observado o valor que você tem. A palavra de Deus se fala, Deus quer que todos se arrependam dos seus delitos, dos seus erros, dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz, lá no Epístola, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que toda raça humana vem se arrepender, vem ao delito, vem ao conhecimento do perdão, confessar seus pecados ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos mostra a realidade desse mundo, porque esse mundo vai se findar, vai ser destruído. A palavra de Deus nos fala, no grande dia do Senhor, Deus vai descer fogo do céu e vai consumir esse mundo. E se você estiver aqui nesse mundo, você vai ser queimado pelo fogo de Deus em vossas vidas. Escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus está voltando. Pode voltar para você hoje. Jesus vai estar voltando em duas fases. Eu sempre tenho falado isso aos ouvidos do ser humano, em duas fases. Uma, Jesus está voltando hoje para alguém. Jesus está voltando. Nesse mundo todo está alguém morrendo. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno, a condenação. No versículo 29, do qual que eu acabei de ler: e os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida, e outros que fizeram mal. Talvez você pense: mas eu sou bom, eu ajudo meu próximo, eu não preciso fazer isso que você está falando. É o que você precisa, sim. A Bíblia nos fala que um homem por nome Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que orava a Deus, fazia o bem para o próximo. A palavra de Deus nos fala que Deus deu um sonho para ele. Um anjo do Senhor chegou sobre ele e disse: Cornélio, a tua oração, teu temor a Deus tem chegado ao céu. Quer dizer, Deus tem contemplado, Jesus tem contemplado, mas falta uma coisa de ti. Manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. E a palavra de Deus nos fala, ele acordou e mandou, deu ordenança para os seus criados, para chamar Simão, por sobrenome Pedro, que é Pedro, os discípulos de Jesus. E a palavra de Deus nos fala, chamou Pedro, e Pedro pregou para ele se entregar sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala que ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Não só ele, sua família, todos os seus criados, entregou sua vida ao Senhor Jesus.
E se ele não tivesse fazido esse compromisso com o Senhor Jesus, aquela bondade que ele fazia, que ele praticava, o temor a Deus seria inútil. Entenda, seria inútil. Entregue sua vida a Jesus. Não olhe para esse lado, não. Se você olhar para esse lado, se você continuar falando, eu faço bem para o meu próximo, Jesus vai pelejar por mim, eu vou ter minha salvação, eu vou ter minha salvação. Não pense nisso, não. Para você ter sua salvação, você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus. E se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você morre. Você vai direto para o inferno, vai direto para o lugar por nome de Hades, Senhor, que é o próprio inferno. Se eu falar para você para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno, você vai dizer: eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. O inferno é sofrimento, igualzinho que nesse mundo. Você vai falar dessa maneira. Não olhe para esse lado. Para você ir para o céu, para você ir para paraíso, você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus. A ressurreição, para a vida eterna. A segunda ressurreição, para vergonha e desprezo eterno. A condenação. Eu vou fazer o apelo com sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, e Jesus vai pelejar por você. Jesus vai agir na tua vida. Jesus vai fazer que você possa alcançar a sua salvação. Se eu morrer hoje, eu já sei para onde eu vou, porque eu faço a vontade do Pai. Ando com sinceridade, e Deus tem pelejado por mim. Jesus tem agido na minha vida para me alcançar a minha salvação. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, oramos e colocamos a vida das pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.